Olá, querido aluno do segundo ano. Estamos aqui para mais uma correção do PET, volume 3, agora da semana 4. O assunto é o primeiro princípio da termodinâmica, aquela primeira lei. Vamos lá, então? Na primeira atividade aí fala assim, um gás ideal é submetido a uma compressão extremamente rápida. Compressão, o que é compressão? Ele sofreu uma diminuição, ele levou um aperto ali, ó. Então, o volume dele diminuiu. De tal forma que a troca de calor com o meio externo é insignificante e pode ser desconsiderada. Então, a troca de calor, o que? O que foi insignificante, pode ser desconsiderado. Então, foi uma transformação adiabática. Isso quer dizer que a quantidade de calor Q é igual a zero. E só lembrando, primeira lei da termodinâmica, todo calor que você fornece, ele é transformado em trabalho e variação de energia interna. Então, trabalho mais a variação de energia interna é igual ao calor. Nesse caso, não teve troca de calor, o calor é zero. Trabalho, vamos lembrar, trabalho sempre tem a ver com volume. Se variar o volume, varia o trabalho. Diminuiu o volume, recebeu o trabalho. Aumentou o volume, realizou o trabalho. Então, falou em trabalho, a gente já pensa em volume. ΔU, variação de energia interna. Vamos lá lembrar, a variação de energia interna está diretamente ligada a quem? O que é a variação de energia interna? Energia interna é a energia cinética das moléculas que estão lá no corpo internamente, lá naquele movimento que a gente não vê. Mas ele existe, ele está lá, está acontecendo. Elas estão agitadas, as moléculas, elas não param. E se elas não param, elas têm velocidade. Se elas têm velocidade, elas têm energia cinética. Então, elas estão agitadas. Essa velocidade, essa energia cinética, essa agitação, eu tenho uma grandeza aí que eu meço essa agitação. Que grandeza é? Temperatura, isso mesmo. Temperatura mede a agitação das moléculas. A gente viu no começo do estudo da termologia. Então, se aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Se diminui a temperatura, diminui a energia interna. Se altera a energia interna, altera a temperatura. Se altera a temperatura, altera a energia interna. E da mesma forma, aumentou um, aumentou o outro. Diminuiu um, diminuiu o outro. Elas estão ali ligadas, juntinhas, elas andam juntos. São como gêmeas siamesas, não se separam. Então, vamos ver aí, a gente pode escrever aqui que zero, que a soma do trabalho mais a energia interna vai ser igual a zero. Então, lá, na letra A ele fala, o volume do gás aumenta e a pressão diminui. Peraí, a gente não acabou de falar que o volume diminui? Totalmente errado, então, né? Na letra B, o volume e a pressão do gás diminuem. Gente, a pressão jamais. Se o volume diminui, a pressão aumenta. Lembra do PVT Pivotó? PV sobre T é constante. Então, P vezes V. Se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume. Se eu diminuir a pressão, eu aumento o volume. Em gás é assim, eles são inversamente proporcionais, eles nunca vão andar juntos assim, não. Então, vamos lá. Letra C. A temperatura do gás diminui. Espera lá. Como assim a temperatura do gás diminui? Eu não tive um trabalho negativo, porque diminuiu o volume, então não realizou o trabalho, ele recebeu o trabalho. O trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, a variação de energia interna é positiva. Então, se a variação de energia interna é positiva, quer dizer que a energia interna aumentou, porque o final é maior que o inicial. Se a energia interna final é maior que a energia interna inicial, então a temperatura final é maior que a temperatura inicial. Então, a temperatura do gás não diminuiu, ela aumentou. Na letra B fala, a energia interna do gás aumenta.
Sim, é o que a gente acabou de falar. A energia interna do gás aumenta, a temperatura aumenta e a energia interna do gás aumenta porque a variação foi positiva. A letra D está certa. E na E? A, trabalho realizado pelo gás sobre o meio? Não, diminuiu o volume. O meio é que realizou o trabalho sobre o gás e não o gás sobre o meio. Então, não houve esse trabalho realizado, nós vamos ficar com a letra D. Na 2, fala que a primeira lei da termodinâmica pode ser entendida como a afirmação do princípio da conservação da energia. Sua expressão analítica é dada por ΔU é igual a Q menos T, onde ΔU corresponde à variação da energia interna do sistema, Q, a quantidade de calor trocada, e T, ao trabalho realizado. Baseando-se nessa afirmação, um sistema pode receber trabalho sem fornecer ou receber uma quantidade de calor e sua energia interna aumentar? Explique. Então, gente, aqui, ó, isso aqui, o que a gente chama de tal, ele chamou de T. Então, é a mesma leizinha nossa lá, só trocou as coisas de lado aqui, ó. O que passou para o T, o trabalho passou para o outro lado. Então, vamos lá. Receber trabalho, se ele recebe trabalho, eu estou falando que esse trabalho é negativo. Então, eu estou tendo uma compressão. O volume está diminuindo. Ele recebeu trabalho. Fornecer sem fornecer ou receber a quantidade de calor. Então, o que aí é igual a zero. O que a gente está tendo aí? A gente está tendo uma compressão adiabática. A mesma coisa que aconteceu lá no exercício anterior, né? Então, o ΔU, se aqui é zero, se o Q é zero, e a minha caneta está muito petitinha, não está aparecendo aí, se aqui é zero, então o ΔU vai ser igual a menos trabalho. Então, se um for positivo, o outro é negativo. Então, o que acontecer com o calor vai acontecer o inverso com a energia interna. Então, se o trabalho diminuiu, a energia interna vai aumentar. E eu falei errado. O que acontecer com o trabalho vai acontecer o inverso com a energia interna. Então, olha lá, é o que aconteceu no exercício passado. Então, ele fala aqui, ele está falando se a energia interna pode aumentar. Claro que vai aumentar, sim, a energia interna vai aumentar, porque nós temos uma transformação adiabática. Agora, você quer escrever mais? Se você quer escrever mais, aí eu fiz um texto aí para você, ó. A energia sempre é conservada, assim essa energia recebida como trabalho vai ser transformada, ou poderemos dizer, saiu de algum lugar e vai para algum lugar. Trabalha como calor, é uma energia em trânsito. Como não varia a quantidade de calor cedida ou recebida pelo sistema, a energia interna irá variar de forma contrária. Se recebeu trabalho, quer dizer que esse trabalho foi negativo. Então, a variação de energia interna tem que ser positiva para a conta fechar. Assim, a energia interna final é maior que a inicial, provando então que aumentou a temperatura. Vamos lá para 3, então. Suponha que um gás a volume constante, então o volume desse gás é constante, ou não tem variação de volume, não tem realização de trabalho. Liberasse 480 calorias de calor, então o que? 480 calorias para a sua vizinhança. Qual o trabalho realizado pelo... Antes de ver a pergunta, vamos entender o que está acontecendo. Eu tenho aqui um gás, um sistema, né? E o que aconteceu? Eu forneci calor para esse sistema. Eu forneci calor, é como eu aqueci de alguma forma, e
Então, esse gás não mexeu no... Ele estava como uma panela de pressão, ela estava fechadinha ali, ó. O volume não pôde variar. O volume não pôde variar, o que aconteceu? PV sobre T igual a PV sobre T. O volume não variou, mas forneci calor, tá? Alguma coisa variou aí. Então, quem que vai variar? Olha lá, não teve trabalho, trabalho é zero. Teve calor, então todo o calor que eu forneci, ele virou o quê? Energia interna. Se todo o valor que eu forneci variou energia interna, eu forneci calor, o calor foi positivo, então eu vou ter uma temperatura inicial menor que uma temperatura final. Uma temperatura final vai ser maior que a temperatura inicial. Então, vamos lá. Na letra A, ele pergunta qual o trabalho realizado pelo gás? A gente já viu que o trabalho foi nulo. Por quê? Não realizou trabalho, nem recebeu, nem cedeu nada de trabalho, porque não variou o volume ficou constante. Na letra B, qual foi em calorias a variação da energia interna? Então, a gente viu aqui o quê? Que a variação da energia interna vai ser exatamente igual à quantidade de calor recebida. Então, se recebeu 480 calorias, e ele quer em calorias, a variação da energia interna vai ser a mesma coisa, 480 calorias. E depois na C, a temperatura do gás aumentou, diminuiu ou não variou? Ela aumentou, porque o ΔU, a variação da energia interna, foi positivo. Então, nós temos que a variação de temperatura também vai ser positiva. Então, a temperatura final vai ser maior que a temperatura inicial. Se a temperatura final é maior, ela aumentou. A 4 fala aí, um botijão contém gás sob alta pressão. Ao abrir a válvula desse botijão, o gás escapa rapidamente para a atmosfera, considerando a situação descrita. Então, eu tenho um botijão, eu abri a válvula, o gás vaza tudo. Então, o que está acontecendo? O volume dele está aumentando. O processo é tudo muito rápido. Então, ele fala, explique por que nessa situação o processo pode ser considerado adiabático. Porque tudo acontece de forma rápida. Então, não dá tempo, não há tempo para troca de calor. Isso vai caracterizar, então, que a gente está tendo uma expansão adiabática. Porque logo o volume daquele gás que está ali dentro, confinado, sob alta pressão dentro, ele vai liberar para o meio. Então, o volume vai aumentar. Na letra B, ele fala, o trabalho realizado pelo gás foi positivo, negativo ou nulo? Justifique. O trabalho vai ser positivo, porque o volume dele vai aumentar, ganhando o ambiente externo ali ao botijão. Na C, durante todo o processo, a temperatura do gás que permanece dentro do botijão aumenta, diminui ou permanece a mesma. Então, vamos lá, vamos evocar a nossa primeira lei da termodinâmica. O Q aí é zero. Então, o trabalho mais a variação de temperatura, se um aumentou, o outro diminuiu, certo? Se um foi positivo, o outro foi negativo. O trabalho vai ser positivo, porque o volume aumenta. Agora, a variação de energia interna, então, vai ser o quê? Vai diminuir, vai ser negativa. Se a variação de energia interna diminui, quer dizer que a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Então, a gente pode dizer que a temperatura diminui, porque a variação de energia interna vai ser uma variação negativa. Então, é isso, pessoal. Com isso, a gente conclui a semana 4 do volume 3. Semana que vem tem mais. Espero vocês.